Sandman estreou na Netflix e está agradando bastante os primeiros espectadores. A série baseada na obra de Neil Gaiman traz personagens marcantes e algumas referências. Você sabia que alguns acontecimentos citados nos episódios realmente aconteceram? Como, por exemplo, a doença do sono. Chega mais que eu vou te contar um pouco mais sobre algumas referências históricas presentes em Sandman. Você está no canal Fatos Nerd e eu sou quem te recebe, Amanda Constantino. Olha, obrigada pela confiança e companhia, viu? Se você adora assuntos relacionados à cultura pop, inscreva-se para não perder os novos conteúdos. Eu trago as informações e você o like, combinado? Bom, vamos então para essas referências históricas em Sandman e a história por trás da doença do sono. Na série, assim como nos quadrinhos de Gaiman, existem entidades muito poderosas que são responsáveis pela existência do universo e são manifestações de características que todos os seres possuem. Entre elas, existe Sonho, ou Morpheus. Obviamente, ele é responsável pelos nossos sonhos e um lugar chamado sonhar, onde dá vida aos nossos medos e fantasias mais profundos. Como você deve ter visto na série, o principal catalisador do conflito é o fato de Sonho, ou Sandman, ser preso por um século. A falta de uma entidade tão poderosa provoca grandes consequências tanto no mundo dos sonhos quanto no mundo desperto. Uma vez liberto, o sonho precisa enfrentar seres cósmicos, entidades e diversos problemas a fim de estabelecer a ordem. Caramba, só pela sinopse a série já parece boa, né? Mas de onde é que Neil Gaiman tirou inspiração para uma história tão fantástica? Ora, a resposta é a mesma de quase todas as obras: a própria vida real. A mitologia e a história são, de longe, as maiores fontes de boas narrativas. Foi daí que Neil bebeu para escrever o quadrinho de Sandman. Por exemplo, o próprio protagonista Sandman, ou Morpheus, vem da mitologia de povos europeus. Morpheus era o deus grego dos sonhos na mitologia helênica. Como grande parte das divindades do sono, Morpheus é alado e consegue voar sem fazer barulhos, para não atrapalhar o sono daqueles que ele vai visitar à noite. O poeta Ovídio dizia que Morpheus era um deus que vivia em uma cama feita de ébano, numa escura caverna decorada com flores. Assim como Perpétuo, Morpheus era conhecido por mudar de forma, assim como moldar os sonhos à sua vontade. Foi dessa palavra que vieram os termos derivados da palavra morfo, como morfologia e antropomórfico. A droga morfina também tem seu nome graças à entidade, já que dá ao usuário sonolência e efeitos parecidos com os de um sonho. Além de Morpheus, Sonho foi inspirado na lenda do Sandman. No folclore de alguns países da Europa, o Sandman é uma entidade mítica que sopra areia nos olhos das crianças e, com isso, faz com que elas durmam e tenham bons sonhos. É um belo remédio contra a insônia. Bem que poderia servir para os adultos também, né? Convenhamos. A primeira vez que a lenda apareceu foi em 1816, quando o escritor alemão Ernst Hoffmann publicou uma fábula sobre Sandman. Originalmente, o personagem era mais sombrio e roubava os olhos das crianças para alimentar a lua. Depois, o mito foi se tornando mais bonitinho. Também chamado de Olê Luke Oi, essa versão era mais simpática e soprava areia fina sobre os olhos das crianças para que sonhassem. Depois, ele abria um guarda-chuva com fotografias em cima das crianças boas, para que sonhassem bem. Já as crianças más eram cobertas por um guarda-chuva sem imagens para que não sonhassem. Recentemente, o personagem apareceu no longa de animação A Origem dos Guardiões. Lá, sua versão mais fofinha ajuda outros seres mitológicos, como Jack Frost e Papai Noel, a lutarem contra o monstro Bril. Misturando todos esses mitos envolvendo sonhos, Neil Gaiman conseguiu dar origem a um personagem complexo, com muitas facetas e referências a várias lendas. Com certeza, o autor fez um ótimo trabalho de pesquisa antes de publicar a primeira história de Sandman. Você já deve estar achando interessante, mas talvez a pesquisa dele tenha sido maior do que você imagina. Alguns acontecimentos históricos intrigantes fizeram parte do background para a narrativa de Sandman. Entre eles está a doença do sono, que realmente aconteceu durante o período histórico em que supostamente Sonho ficou preso. Na história, a entidade é presa no ano de 1916. Nos quadrinhos, sua prisão vai até 1989, quando foram lançadas as histórias. Ou seja, ficou preso por 73 anos. Já na série da Netflix, o tempo foi bem maior, 105 anos. Isso porque lá, Sandman só saiu da prisão em 2021. Será que a falta dos sonhos na humanidade fez
alguma diferença? Bom, as duas grandes guerras mundiais e a Guerra Fria aconteceram nessa época, então talvez sim. Mas o fato histórico mais marcante causado pela ausência de Morpheus é a chamada doença do sono. Sério, esse caso é bizarro. Era uma espécie de paralisia que deixava as pessoas estagnadas e como se estivessem sonhando para sempre. No final da Primeira Guerra Mundial, em 1917, a epidemia se espalhou pelo mundo. Ou seja, por volta de um ano depois do aprisionamento de sonho. Não se conhecia sua origem, mas a doença atacava o cérebro e, com isso, as vítimas perdiam a fala e a capacidade de se mover voluntariamente. Segundo a BBC, uma noiva entrou nessa espécie de transe em pleno altar, enquanto uma mãe adormeceu sem sentir dores do parto. Febre, tremor e fraqueza afetavam indivíduos com mais de 25 anos, principalmente no frio. Podia levar até a morte por pneumonia terminal. Aparentemente, apesar da perda de capacidades motoras, os pacientes continuavam conscientes. Ainda no começo da neurologia, a condição foi chamada de encefalite letárgica, popularmente conhecida por doença do sono. Parecia diferente de tudo presente nos diagnósticos habituais presenciados pelo neurologista austríaco Konstantin von Ikono. A enfermidade aparentemente congelava as pessoas, o que as fazia viver prisioneiras no próprio corpo por anos. Lembra daquele estado de transe no qual o Vecna colocava as pessoas? Era bem parecido. E ainda por cima, tinha também uma certa cura relacionada à música. Em 1966, um neurologista britânico chamado Oliver Sacks chegou ao hospital nova-iorquino Beth Abraham. Lá, dezenas de pacientes sofriam com a encefalite letárgica. De acordo com o médico, alguns pareciam congelados em posições inusitadas. Oliver até se perguntava se eles realmente continuavam vivos. Com o passar do tempo, ele percebeu que não só continuavam vivos, mas também conscientes. Os enfermos mostravam ainda alguns sinais, principalmente quando ouviam um funcionário do hospital tocar músicas no piano. Conchera Tomaino, médica, afirmou que a música tinha poderes curativos. Algumas pessoas levantavam e dançavam ao ouvir as músicas. Os sons estimulavam o sistema motor dos doentes de alguma maneira. Ainda que em estado semi-vegetativo conseguiam tocar tambor com ritmo e cantar. Estavam presentes com a música por perto. Em 1970, Oliver Sacks e Conchera Tomaino, que depois se tornaria cofundadora do Instituto de Música e Função Neurológica de Nova York, uniram-se para estudar a musicoterapia e seus efeitos neurológicos. Ambos acreditavam que as doenças eram problemas musicais e que a música poderia curar os adormecidos. A utilização de um remédio que combate o mal de Parkinson ajudou o tratamento. Oliver pensava que a doença do sono era um estado elevado de Parkinson, por isso resolveu dar levodopa para os pacientes. Incrivelmente, a levodopa teve efeitos quase imediatos. Alguns começaram a andar e a falar imediatamente após tomarem a medicação. Parecia até uma espécie de milagre. Afinal, muitos estavam naquele estado há muitos anos. Havia enfermos que contraíram a doença ainda criança e quando despertaram já eram adultos. O mundo havia mudado completamente para essas pessoas, infelizmente. A médica Tomaino disse que alguns ficaram amargurados pelo tempo perdido, mas outros queriam viver de acordo com o que tinham agora. Já o médico Oliver se perguntava quem eles seriam agora, tanto tempo depois de se sentirem vivos pela última vez. Esse acontecimento se tornou conhecido como Tempo de Despertar e virou até livro e filme. Infelizmente, o medicamento levodopa parou de funcionar conforme passava o tempo. Seu efeito era passageiro. Alguns pacientes voltaram a ser catatônicos como antes, já outros apresentaram uma melhora leve. Porém, nenhum sequer se recuperou completamente. Durante o breve tempo que estiveram despertos, foram encorajados a descrever como tinha sido viver tanto tempo imóvel. Esses relatos do limbo foram importantes para estudos neurológicos. Mesmo que adormecidos, a música continuava sendo paliativo eficiente, assim como em Stranger Things mesmo. Uma paciente chamada Lola gostava de dançar e cantar quando saudável. Quando doente, ao ouvir um tambor, conseguia acompanhar o ritmo com a voz. Detalhe, ela fazia isso, mas não conseguia falar. Outra paciente, Lilian, gostava de escutar música erudita no piano e movia os dedos como se estivesse tocando. A beleza da música permite que algumas funções diárias do cérebro lesionadas retornem.
Quando o cérebro ouve uma melodia, muitas de suas redes são ativadas e compartilhadas por outras formas de funções cognitivas. Aparentemente, os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, fizeram uma grande pesquisa, assim como Neil Gaiman, para criarem sua própria história. Deu pra perceber que não é nada bom deixar Sandman preso, né? Brincadeiras à parte, a série chegou e está deixando todos de cabelo em pé. Com uma primeira temporada bastante convincente, é muito provável que a Netflix renove para uma segunda. Coisa boa para nós, fãs de séries, que não ficamos completamente órfãos enquanto esperamos a quinta e última temporada de Stranger Things. Inclusive, fizemos um vídeo compilando detalhes escondidos no volume 2 da quarta temporada. Que tal você assistir quando este vídeo aqui acabar, hein? Olha, não deixe de comentar o que você achou dos episódios de Sandman e qual foi seu momento favorito da série. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Beijo e bons sonhos!